Na verdade, se estabelece toda uma desordem, né? Não existe uma situação de ordenamento da assistência médica no Estado e no país. Então, o que fazem as prefeituras? As prefeituras se dão conta de que não têm condições econômicas de dar assistência que os seus munícipes precisam, e antigamente compravam ambulâncias, depois passaram a comprar micro-ônibus, hoje compram ônibus inteiros, né? E colocam as pessoas nesses ônibus e trazem para Porto Alegre. E essas pessoas que vêm não estão descontentes com esse modelo. Elas estão contentes em vir ter uma assistência de saúde de qualidade em Porto Alegre. E essa é uma política que dá voto, porque não contraria o interesse das pessoas. Agora, de outro lado, a percepção por parte da população de que para ter um atendimento de qualidade é preciso vir a Porto Alegre, por exemplo, tá? Pode ser outros grandes centros, Santa Maria, um centro universitário muito forte, Passo Fundo, né? É um centro muito importante de alta tecnologia médica. Mas a média complexidade, a cirurgia de varizes, a cirurgia de, enfim, na próstata, coisas de porte médio, poderiam perfeitamente estar sendo feitas nas cidades do interior e não são feitas porque o SUS tem a sua remuneração estrangulada, quer dizer, o hospital não consegue manter. Quanto mais pessoas, é uma lógica perversa, quanto mais pessoas o hospital da localidade atende, maior o seu déficit e maior mais rápido o seu caminho no sentido do fechamento, da completa falência. Então, o hospital fica fazendo um trabalho intermediário, de qualidade duvidosa, tendo que ser subsidiado pelo município, porque a comunidade também não deixa fechar o hospital, mas as pessoas se sentem mais seguras vindo ser atendidas nos grandes centros. Então, com essa ideia da municipalização, com todo esse modelo que se criou, que é um modelo SUS, na verdade, se criou uma tal distorção, né, que resulta disto. Não há atendimento de média complexidade nas cidades de médio porte do interior, não digo nas pequenas cidades, que elas não teriam mesmo condições, mas nas cidades de médio porte, quer dizer, foi se desmontando o sistema de saúde do interior do Estado, do interior dos estados, né? Não era só no Rio Grande do Sul que acontece isso. Tudo foi ficando centralizado em Porto Alegre, ou nas capitais, ou nas grandes cidades, polos regionais, que não têm condições de atender a toda essa demanda. Então nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, e isto se reflete nas emergências, nós temos uma rede ambulatorial que remunera muito mal. Então é difícil ter especialistas na rede do SUS, na rede municipal de saúde, no nosso caso municipal, porque a saúde está municipalizada. Não consigo ter um salário atrativo para que o recém-formado, ou enfim, o médico se interesse em fazer concurso público. E o SUS está sendo atendido por pessoas da minha geração, ou um pouco depois da minha, que fizeram um concurso há 30 anos atrás, quando era um grande emprego ser funcionário público do então INPS, do Instituto Nacional de Previdência Social. Então, naquela ocasião, era uma coisa atrativa ser médico do Estado. Tinha aposentadoria integral, tinha uma segurança de não ser demitido, enfim, tinha toda uma série de vantagens, além de uma remuneração muito boa. Era um excelente emprego. Todo mundo fez concurso para ser médico do serviço público. Só que, ao longo do tempo, esses valores não foram corrigidos e hoje permanecem trabalhando no SUS aqueles que têm no seu horizonte muito próximo, daqui a 2, 3, 5 anos, se aposentar. Então, esses pensam, né? Não vou me demitir agora, porque por mais 2 ou 3 anos, não vou perder todos esses 30 anos de trabalho que eu tenho. Então, eu trabalho por esse valor mais um pouco, pelo menos levo essa remuneração para a minha aposentadoria, que é outro problema, né? Que a aposentadoria se acabou com a aposentadoria digna
né? E as pessoas estão tendo uma aposentadoria que não é suficiente para a sua própria manutenção. As pessoas se aposentam e vão para o mercado de trabalho de novo para continuar trabalhando. E aí nós vamos ter, lá desde o início, né, na ponta, o primeiro encaminhamento, que é para um cardiologista, para um pneumo, enfim, aquilo que o médico de família não conseguiu resolver ou que quer ouvir a opinião do especialista, esse encaminhamento já resulta improdutivo, porque a pessoa cai na engrenagem do sistema e não consegue consultar. Vai consultar um especialista 6, 8 meses depois, que pede um eletrocardiograma que vai levar 6 meses para ser feito. Quando volta no cardiologista, já nem tem mais sentido tudo aquilo, para daí o cardiologista reencaminhar lá para o médico de família. Então se desorganizou completamente isto. De outro lado, os hospitais do interior todo sofreram um desmonte. Tudo isto resulta em que a população vai procurar assistência onde ela sabe que o seu problema vai ser resolvido, nos chamados centros de resolutividade. Então elas vêm para Porto Alegre, vêm para o Hospital Conceição, para o Hospital de Clínicas, para a PUC, para a Santa Casa, enfim, para grandes hospitais que continuam conseguindo dar atendimento, porque além de fazer a média complexidade, fazem muito pouco, né? As pessoas ficam aí, por exemplo, quem tem hipertrofia de próstata, vai para uma emergência, não consegue consulta com o urologista, encaminhado lá pelo seu médico, gira, não consegue chegar no urologista. Se chega no urologista, ele pede meia dúzia de exames, a pessoa não consegue fazer. Vai se passando o tempo, a próstata continua crescendo, chega um momento em que tranca, ele não consegue urinar, vai numa emergência, põe uma sonda e é encaminhado para a cirurgia, e aí passa semanas, meses carregando uma sacolinha de plástico de urina, né? Porque está sondado e porque se tirar a sonda não consegue mais urinar. Então se condena as pessoas a um sofrimento enorme em função dessa desordem. O sindicato tem procurado toda a sua criatividade, né? E procurado todo tipo de apelo para fazer com que a sociedade se aperceba de que essa é uma situação que gera sofrimento e da qual as pessoas só se apercebem quando indivíduo, aquele indivíduo que está carregando o saquinho de urina, porque até ali ele não está preocupado com esse problema. Então o sindicato tem feito apelos ao ordenamento jurídico, né, aos mecanismos de Estado, para que fiquem atentos para isso e se deem conta, né, de que as pessoas estão sendo tratadas de forma absolutamente desumana. Então, um apelo aos direitos humanos é uma das formas, né, de mostrar o que está acontecendo. E tem um problema mais complicado do que tudo isso por trás, que é o fato de que a população, pelo seu próprio despreparo, pelo que seja, não consegue estabelecer um vínculo na sua cabeça entre o seu voto e o tamanho da fila do SUS que ele vai enfrentar daqui a pouco, quando tiver que levar o seu filho no médico ou ele mesmo estiver adoecido. Então não há uma percepção por parte da população de que tem que vincular o seu voto às coisas que ela quer ver resolvidas. A população sabe que a saúde vai muito mal, sabe que é preciso fazer alterações políticas, né, de estrutura, alterações estruturais em todo o sistema da saúde, sabe que isto passa pelo parlamento, passa pelos políticos, passa pelo executivo, no entanto, não leva isso em consideração quando vota. E o nosso secretário, que agora deixou de ser secretário estadual da Saúde, né, teve um desempenho que não investiu a metade do que a lei manda, descumpriu a lei durante todo o seu mandato, foi secretário por 2 períodos, em 2 governos diferentes, e se elegeu deputado federal com uma votação maciça. Quer dizer, apesar de todo o desserviço, que eu não tenho dúvida que ele prestou à saúde, a população que sofre com esse desserviço não vincula isso ao voto e elege ele um grande número de votos, né?